Olá a todos, como é que estamos? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 21 de maio de 2024, é uma terça-feira, em São Paulo, agora por volta de 9 horas da manhã, um dia mais frio, talvez uns 19, 20 graus na capital paulista. E ontem foram emitidos os mandados de prisão para o presidente de Israel, o Benjamin Netanyahu, e o seu ministro da Defesa, o Yoav Gallant. É um documento histórico aí oficial e que dá uma força, né, para a resistência palestina, né? Não deixa de ser também uma boa notícia para os palestinos, né? Contudo, o presidente dos Estados Unidos e do Reino Unido ignoram e desafiam a Corte Penal Internacional. Veja, ambos os países afirmam que nada pode impedi-los de continuar a fornecer as suas armas, suas munições e seu dinheiro ao Estado de Israel. Netanyahu e Gallant são criminosos de guerra devidamente julgados e condenados. O promotor do TPI aí, que tem representação de 120 países, registra então os mandados de prisão para os líderes sionistas de Israel. E também alguns líderes aí do Hamas, né, que também são responsabilizados pela guerra em Gaza. Esperemos que essas pessoas sejam devidamente presas e tiradas de circulação, né, principalmente para benefício da sacrificada população palestina ali na faixa de Gaza, onde a intenção aí dos Estados Unidos e do Reino Unido é promover ali a construção de um gasoduto, né, justamente nos locais onde eles destroem, né, os locais onde eles explodem e matam e expulsam a população civil palestina, justamente para construir ali um gasoduto para fornecer aquilo que a Europa tanto necessita hoje, que é o gás e o petróleo, né? E o senhor Zelensky, veja, ontem foi o fim do mandato legal de Zelensky. Então você tem um mandado de prisão do Netanyahu e tem um mandato né, legal do Zelensky que chega ao fim, né? Portanto, o Zelensky agora ele é um presidente ditador, ou então ele é ilegal, ele está ilegal como presidente lá da Ucrânia, né? Sobre a queda do helicóptero, pessoal, todos os dados meteorológicos de satélites relativos ao dia da queda aí do helicóptero do presidente do Irã, não havia nenhum dado meteorológico de satélite, né? Segundo o Alex Jones, é uma das nossas fontes, né, esses dados foram removidos. Então você não tem dados meteorológicos do clima. A gente sabe que o clima ali da queda do helicóptero, segundo o que foi dito, não era um local, um momento propício para você sair de helicóptero, né? E, mais uma vez, também você tem autoridades reunidas no mesmo local, né? Que é uma coisa que é bastante discutível, né? A lógica dessa coisa de você ter várias personalidades e líderes políticos reunidos no mesmo local. Quer dizer, da última vez, Israel destruiu uma embaixada porque lá estavam reunidos vários líderes, né, do Hamas, né, e também do Hezbollah. E agora você tem o presidente do Irã e mais autoridades, ministros, né, também do Irã, ali, parece que do Azerbaijão também, todos no mesmo helicóptero. Quer dizer, então fica complicado assim, né? Bom, eu não acredito que seja uma coincidência, tá? Na mesma semana você tem lá a tentativa de assassinato do Fico, né? O presidente da Eslováquia, e dias depois a morte do presidente do Irã. A meu ver,
E nisso eu posso estar indo contra a corrente, mas eu acho que isso só fortalece o Irã. Sim, é uma grande perda humana. Toda perda humana é uma tragédia para alguém, né? Mas isso fortalece ainda mais a determinação do povo iraniano, né? Enfim, ele vai convocar eleições aí em 50 dias e o Irã é um país extremamente sofisticado, né? Aliás, se falou ontem que Teherã é uma cidade grande, né? Não sei se chega a ser do tamanho de São Paulo, assim, mas o que chamou a atenção é que diz que é uma cidade muito mais limpa, organizada ela é mais plana, né? Porque São Paulo, assim, é uma cidade construída em cima de mares de morros, né? Em cima de colinas, né? Então é bastante esburacada a cidade de São Paulo, né? Os pneus dos automóveis que o digam, né? Então me chamou a atenção isso daí, foi que o indivíduo que eu sigo no canal do YouTube, ele falou, estou aqui em Teherã, realmente assim, comparando com São Paulo, é uma cidade extremamente mais limpa e organizada, né? E é bastante mais acessível, né? Você dirigir o seu automóvel nas ruas de Teherã. Mas enfim, ainda talvez faça aí um estudo sobre as diferenças que há entre o Irã e os outros países. O fato é que você tem hoje aí países extremamente diferentes daquilo que a gente está acostumado. Por exemplo, é diferente você ter um país como o Brasil, né, que é um país extremamente complexo, miscigenado, com regiões bastante diferenciadas, mas que tem a unidade da língua, né, a unidade da história. Enfim, nós temos muita coisa que faz de nós brasileiros. Se você for comparar aí, né, o Brasil é um país católico, cristão, que tem uma forte presença também de uma cultura africana, tem muitas coisas que vieram dos índios, do próprio europeu, é um país que goza aí de indústria, é, enfim, é um país que tem grandes cidades localizadas no litoral. O Brasil tem uma série de características, né? Que a gente poderia até pensar o que faz do brasileiro ser um brasileiro, né? Mas o que faz do iraniano ser um iraniano? O que faz do russo ser um russo? E assim por diante. No mundo multipolar, você não vai buscar uma homogeneização, uma estandardização, uma estereotipia, né? Essa coisa de querer que todo mundo seja igual. Não, na verdade, no mundo multipolar, você vai querer justamente acentuar as diferenças, né, entre os povos, né, entre as nacionalidades, entre as várias soberanias. Você vai ter menos intervenção de um poder unipolar dentro da sua nação. Você vai ter linhas vermelhas mais delimitadas, linhas que não podem ser ultrapassadas. Na verdade, o mundo seria um lugar bem mais aprazível, né, se as pessoas se respeitassem umas às outras, né, como bons vizinhos, né, e a gente vivesse numa comunidade de nações. Na medida que você tem a hegemonia de um país sobre os demais, né, você tem conflitos, você tem problemas. Então, na verdade, boa parte dos problemas do mundo vem justamente dessa unipolaridade, né? Essa coisa de se colocar acima e melhor do que os outros. Veja, e daí vai um problema, né? Porque realmente existe uma elite, né, mandante. Existe uma elite visível, que você reconhece, que está na mídia, que está nos cargos, que está dando as cartas, e existe uma elite oculta, né? Uma elite oculta também, que é mais estudada aí pelos ocultistas, é mais estudada pelos que lidam com conspiração, né? Pelos que investigam as causas ocultas dos acontecimentos. Então, por exemplo, quando eu digo, não, eu não acredito que foi uma coincidência, né, eu estou me atendo a um tipo de raciocínio conspiratório. Quer dizer, eu não tenho como provar que houve determinada coisa, mas eu tenho como, por analogia, constatar que uma coincidência é mais do que uma coincidência, né? Porque acontece praticamente ao mesmo tempo, né? Então veja só, então você pode falar em coincidência. Tinha um filósofo
o Gustav Jung. Inicialmente ele foi aluno do Sigmund Freud, né? E ele fala, não existe coincidência, existe uma sincronicidade de acontecimentos. Um acontecimento leva ao outro, e um depende do outro, e um repercute no outro. Então, por exemplo, não é simplesmente uma mera coincidência, porque uma coincidência ela faz parte também de uma série de acontecimentos que se somam, que se avolumam. Então, por exemplo, eu refleti da seguinte forma: olha, eu acho que a perda aí do presidente do Irã fortalece o Irã. Quer dizer, é simplesmente porque eu quero? Não, porque aquilo acende a chama, aquilo mexe com a emoção das pessoas. Aquilo faz você ficar ainda mais com mais vontade de superar a adversidade. Na verdade, o ser humano ele precisa da diversidade, né? A nossa vida aqui na Terra não é uma vida fácil e simples, né? Ela é uma vida de luta, de esforço, né? É uma luta pela sobrevivência e é uma luta também pela própria vida, né? E a multipolaridade ela não vai vir assim fácil. Ela é uma tendência, ela é a marcha da história, ela é uma coisa inexorável. A queda dos Estados Unidos não vai ser uma coisa rápida, ela vai ser lenta e dolorosa. Mas a gente tem que desejar pelo fim dessa hegemonia americana, porque ela já se tornou assim excessiva. A gente pode prever que vai ter uma guerra mundial? Eu acho que pode ter uma guerra mundial, sim. Eu acho que isso repercutirá menos no Brasil do que em muitos outros países. Se você tiver uma guerra mundial, provavelmente ela vai ser na Europa, né? Provavelmente ela vai ser entre os Estados Unidos contra a Rússia e a China. O mundo muçulmano com certeza vai estar do lado da Eurásia, né? Do lado dos Estados Unidos vai estar os países da Europa e naturalmente o Reino Unido, né? E a América Latina? A América Latina vai ficar num limbo, né? A África vai para o lado da Eurásia, a América Latina vai estar num limbo, né? Então você vai ter lá do lado o mundo anglo-saxão e sionista e americano, a Europa vai ser o campo de batalha, vai ser o fronte de batalha, e a gente pode prever aí, segundo dizem tantas profecias, né, que a Rússia vai acabar vencendo, né, que é o que nós temos dito aqui no nosso canal, né, que a tendência, a marcha da história é inexorável. A tendência é que o Estado de Israel desapareça com o tempo, que os Estados Unidos se recolha aí no seu protecionismo atroz, né, e tente aí talvez corrigir aí esses problemas todos que eles estão tendo aí do fentanil, da imigração desenfreada, do caos da divisão americana. Quer dizer, essa repressão dos sionistas contra os estudantes, enfim, é um mundo conturbado, né? E essa coisa de enviar armas para Israel, enviar armas para o Zelensky, né? Isso tudo é uma coisa assim, é bom vender arma, é bom ganhar dinheiro com arma, né? Mas até quando? Né? Até quando? É um modo de viver, é um American Way of Life aí, mas nós não precisamos disso, né? Bom, pessoal, hoje vai ser uma breve reflexão aí. Tivemos aí alguns comentários aí no canal, né? O indivíduo diz, você usou a Wikipédia para fazer o seu vídeo de ontem, que eu falei da Escola das Américas. Veja, eu até fiz esse vídeo do Escola das Américas para mostrar o que é de fato uma repressão, o que é de fato um totalitarismo, o que é de fato uma ditadura, né? Assim, o que nós temos hoje é água com açúcar, comparado com o que já teve antes, né? Então, assim, eu fiz também por esse motivo, né? Existe perseguição política? Sempre existe algum tipo de perseguição política, né? Mas há que se ter um senso das proporções das coisas, né? Senso das proporções.
Por que usar a Wikipédia? Porque a Wikipédia é a melhor enciclopédia que existe no mundo, só isso. Ela é perfeita? Pessoal, perfeição só Deus é perfeito. A Wikipédia, ela é feita por pessoas como nós, que vai lá no verbete e fala, olha, essa informação aqui está errada, essa data aqui está errada. Olha, não é esse número aqui, é esse, e as pessoas vão corrigindo. Você não tem uma enciclopédia mais completa, mais diversificada, com mais verbetes, com mais bibliografia. Você vê, por exemplo, ontem eu citei documentários. Eu usei essa matéria porque eu achei ela boa. Por quê? Porque eu acho que tem muita coisa boa na Wikipédia. Senão eu não usaria. Agora, quem acha que faz melhor, eu faço uma enciclopédia melhor. Né? Se você dá risada porque usa a Wikipédia, vai lá e corrige. Corrige os termos ali da pesquisa, porque aquilo é feito por pessoas. Por exemplo, se eu entendo num determinado assunto, eu vou lá e complemento, ou dou um acréscimo, dou a minha contribuição para aquele verbete. E assim você vai construindo a enciclopédia. Então ela tem que ser corrigida, ela tem que ser constantemente atualizada. E mais informações e mais pesquisas vão corroborando e vão se somando aí aos fatos, né? Porque, na verdade, tudo que nós queremos é uma enciclopédia que se atenha à realidade, aos fatos, que seja verossimilhante com os próprios acontecimentos, né? Bom, é isso. Um outro ponto aí, um outro comentário que teve ontem no canal, né, foi que o indivíduo disse que eu deveria fazer um vídeo sobre a miséria no Brasil, né, e sobre a perseguição política. Bom, sobre perseguição política, então assista aí o vídeo do Escola das Américas para você saber o que é uma perseguição política, né? Porque se você se sente como um perseguido político e você vai se refugiar nos Estados Unidos, e daí ele disse, faça um vídeo sobre os refugiados brasileiros nos Estados Unidos e que são devolvidos às favelas brasileiras. Meu amigo, faça você esse vídeo, né? Porque, assim, se falar sobre a miséria brasileira, eu vou falar sobre o quê? Que as pessoas precisam de ter água, as pessoas precisam de ter esgotamento sanitário, as pessoas precisam de ter energia elétrica, né? Tudo que nós temos aí foi da ação estatal. As hidrelétricas foram feitas pelo governo. A Sabesp, ela era do governo. A Eletrobras era do governo. A Petrobras era do governo. A Vale do Rio Doce era do governo. O governo criou a CLT. O governo criou a escola pública, o Sistema Único de Saúde, o salário mínimo. Quer dizer, se você acredita que o Estado mínimo vai resolver os problemas do Brasil, boa sorte. Faça um vídeo defendendo o Estado mínimo. Eu não vou defender o Estado mínimo. Eu não vou defender as privatizações aí preconizadas aí pelo unilateralismo americano. Eu acho que isso não vai funcionar. Eu acho que o Estado tem que ser mais eficiente, não tem que ser menor. Sabe, tem muitas favelas do Brasil que você não tem um Estado ali. Você tem mais você tem mais a igreja evangélica, as igrejas pentecostais fazendo caridade ali dentro e fora das favelas do que o próprio Estado, né? Tudo bem, pessoal? É isso daí. Hoje o vídeo vai ficar mais curto, né? Bom, o que eu acho é que Israel, concluindo aqui, né? Israel e os Estados Unidos querem provocar uma guerra contra o Irã. Na verdade, essa guerra já existe. É uma guerra aí fria 2.0 de Israel contra o Irã, né? Eu acho que o mundo muçulmano ele pode se unir mais. Veja, ele tem agora um documento que prova que Israel é um Estado que comete crime de guerra, né? A perda aí do presidente do Irã, né? Naturalmente, que o Irã é um país sofisticado, complexo, governado por sacerdotes, hein? Você vê, o Irã é um país extremamente diferenciado e é o país mais forte do Oriente Médio. E é um país que controla rotas de comércio importantíssimas. Ou seja, os Estados Unidos não podem simplesmente fustigar o Irã e provocar uma guerra contra Israel. Porque, com certeza, a Rússia ficaria do lado do Irã.
com certeza a China ficaria do lado do Irã. Então, se vocês vão usar o Irã para causar o caos no Oriente Médio, vocês não vão ter mais gasolina para pôr nos seus carros. Então, e ao mesmo tempo você quer impedir que o carro elétrico chinês seja vendido no seu país. Bom, então, Estados Unidos, sai dessa, meu. Sai dessa. Recolha-se, sabe? Recolha-se aí a sua insignificância, sabe? Porque o mundo multipolar, ele vai vir. Talvez eu não veja, mas meus filhos, meus netos vão ver, entende? E quem sabe futuramente a gente tenha menos intervenção, menos guerra híbrida, menos guerra colorida, menos ONGs que querem trazer a solução para os problemas do mundo. Quem sabe cada país e cada civilização, principalmente cada civilização, possa ter mais autonomia, principalmente soberania, e a gente possa ter modos diversificados de ser no mundo, que não seja esse estereótipo aí do Ocidente modernista e pós-moderno, né? Enfim, nós estamos vivendo numa época conturbada, numa época complexa, que sequer chegou ainda no seu ponto de máxima perturbação. Eu acredito que a grande perturbação vai se dar em 2025, 26, 27. Eu acredito que a partir de 2028 vai começar a melhorar um pouco, né? Espero, né? Eu espero que sim. Muito bem, pessoal. Então, assim, foi um vídeo mais assim de bate-papo, né? Vamos aguardar aí os acontecimentos. Nosso canal aqui é um canal de livre expressão e livre comunicação. É importante dizer isso. É um canal de mídia alternativa, de mídia independente. Aqui a gente usa fontes, né? Eu já citei várias vezes nossas fontes aqui, né? E também, assim, nós não queremos resolver os problemas da humanidade, não, nós só queremos dar a nossa modestíssima opinião, né? Despretensiosa, diga-se de passagem, ninguém é dono da verdade, né? Mas, assim, na medida do possível, a gente procura descrever os fatos da maneira mais isenta e imparcial possível. Claro que eu tenho lado, todo mundo tem lado. Por exemplo, quando eu digo, olha, eu não advogo pela causa unipolar dos Estados Unidos. Não tem como eu querer isso daí. Por isso eu fiz o vídeo de ontem. Vocês veem do que esses caras são capazes, né? Para prejudicar e para dominar aquilo que eles consideram o seu quintal, que é a América Latina. Por outro lado, também não sou totalmente pró-China ou pró-Rússia. Claro, já várias vezes já disse que eu tenho simpatia pela cultura russa. Eu admiro a civilização chinesa. Eu sempre admirei a cultura persa, a cultura ancestral, a cultura tradicional, a cultura sacerdotal, a cultura baseada numa religiosidade verdadeira, autêntica. Não quer dizer que eu seja isso daí, quer dizer que eu respeito isso daí. Os excepcionalistas americanos não respeitam, eles não respeitam nada. É isso daí, pessoal. Obrigado aí pela sua presença. Prestigie o nosso canal de mídia alternativa, de mídia independente. E vamos em frente. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.